Boa noite, é uma alegria estarmos novamente aqui, eu aqui, vocês aí, para a gente continuar o nosso estudo, nosso compromisso, que já dura 9 anos, se não me engano, desde o ano de 2011, estudo da Palavra de Deus, o nosso curso bíblico, que nesse programa está encerrando aquela série de programas que nós dedicamos à intercessão de Nossa Senhora. Hoje é o último programa sobre a intercessão de Nossa Senhora, o que não significa dizer que vamos parar de falar de Nossa Senhora. Pelo contrário, o desdobramento desses encontros foi motivando a gente a intuir também a necessidade de nós tratarmos de outras coisas conexas com a intercessão a respeito de Nossa Senhora, e coisas muito relevantes das quais eu vou falar no final do nosso encontro, se Deus quiser. Vamos lembrar como foi que nós terminamos o encontro passado? Nós terminamos o encontro passado comentando os principais textos, na verdade era o segundo principal texto da devoção que fundamenta a intercessão de Nossa Senhora, o Apocalipse capítulo 12. No antepenúltimo encontro, já começamos a tratar do capítulo 12, cujos protagonistas são a mulher vestida de sol, o seu filho, o dragão e a luta entre o dragão e a descendência da mulher. O dragão queria devorar a criança tão logo ela nascesse. O dragão que odeia a mulher. E fizemos aquela clássica associação entre o capítulo 12 do Apocalipse e o capítulo 3 do livro do Gênesis. Esses dois capítulos, um do começo da Bíblia e um do fim da Bíblia, narram esta luta que só vai acabar no fim dos tempos. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, tu, é Deus falando para a serpente, lhe ferirás o calcanhar, enquanto ela esmagará a tua cabeça. Ferir o calcanhar não mata a mulher, mas esmagar a cabeça da serpente mata a serpente. Isso quer dizer que a luta é renhida, a luta é cruel, a luta é dolorosa, a luta provoca baixas da parte da descendência da mulher, e isso está descrito no próprio capítulo 12 do Apocalipse, porque o dragão, com sua cauda, varria 1/3 das estrelas do céu. As estrelas do céu são quem? São os cristãos. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. E eles já pertencem ao céu, são cidadãos do céu. Vós estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, diz Colossenses capítulo 3, e varrer essas estrelas do céu significa levar para o inferno as almas que antes pertenciam a Cristo. 1/3 não é a maioria. 1/3 não é nem a metade. 1/3 é uma parte considerável, mas não é maioria, não é a metade. E lógico que, pelo fato de o livro do Apocalipse ser um livro cheio de enigmas, numa linguagem figurada, cheio de símbolos, nós não podemos absolutizar e dizer que 1/3 das estrelas do céu significa que 1/3 de todos os homens é que vai para o inferno. Isso não é uma afirmação que se possa sustentar com clareza, com segurança. Bem, depois de nós comprovarmos, modéstia à parte, já com textos do Antigo Testamento, de forma abundante, não somente a devoção a Nossa Senhora, mas a intercessão da Virgem Maria, intercessão recorrente, intercessão poderosa, intercessão constante, intercessão eficaz. Hoje, com abundantes textos da Bíblia, hoje o nosso arremate vai ser sobre alguns títulos que nós tributamos a Nossa Senhora com a Santa Igreja, títulos que têm uma relação com a eficácia das preces dela, que são muitos, por favor.
Pensemos, por exemplo, em tantas orações, a Salve Rainha, a ladainha de Nossa Senhora, o ofício de Nossa Senhora e tantas litânias, tantas orações, tantas jaculatórias que são elevadas à Santíssima Virgem Maria, com tantos títulos e tão bonitos, mas alguns títulos eu escolhi para que a gente refletisse nesse último encontro não sobre Nossa Senhora, mas sobre a intercessão de Nossa Senhora. E que títulos são esses? Nós, católicos, sempre professamos que Nossa Senhora é a onipotência suplicante. Ou seja, ela está suplicando a Deus, como sempre suplicou durante a vida pública do seu Filho Jesus, junto ao seu Filho Jesus. No céu, ela continua a suplicar junto a Jesus. E a sua súplica, ela é onipotente. Bem, alguns dizem que os católicos exageram ao atribuir à Santíssima Virgem Maria um título que é exclusivo de Deus Todo-Poderoso. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. É o único ser que, absolutamente falando, é todo-poderoso. Então, se só Deus é todo-poderoso, por que dizer que Maria Santíssima é onipotência suplicante? Onipotência é quem pode tudo. Não é um exagero isso? Vamos responder a pergunta. Na Salve Rainha, e aliás, os títulos da Salve Rainha, nós vamos estudá-los um por um, a partir já do próximo encontro, para provar biblicamente. Salve Rainha. Rainha, onde está na Bíblia que a Santíssima Virgem é Rainha? O quinto mistério glorioso do terço diz, no quinto mistério, contemplamos a coroação da Santíssima Virgem Maria como Rainha do céu e da terra. Tem fundamentação o título Maria Rainha, Nossa Senhora Rainha, é o dia 22 de agosto, que nós celebramos essa grande festa, essa memória. Vamos provar na Bíblia. Depois, Mãe de Misericórdia. Misericórdia não é só Jesus, como é que ela pode ser Mãe de Misericórdia? Vida, doçura. Esperança nossa. Esperança nossa? Mas a nossa única esperança não está em Jesus? A vós bradamos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Advogada nossa, como fundamentar na Bíblia? A vós suplicamos, enfim, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente. Mas não é só Deus que é clemente, piedosa. Não é somente Deus que é piedoso? Ó doce sempre Virgem Maria, por que Maria é doce? E a virgindade perpétua dela, onde está? Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Isso tem fundamento bíblico, etc. Depois, a gente vai investigar o fundamento bíblico de todos os títulos de Nossa Senhora na ladainha. Sim, Senhor. Depois, vamos analisar o conteúdo teológico, a fundamentação bíblica das principais solenidades, festas e memórias ao longo do ano litúrgico em honra de Nossa Senhora. Mãe de Deus, Imaculada Conceição, Assunção de Nossa Senhora, que hoje, atenção, estamos no dia 15 de agosto e vamos celebrar aqui no Brasil amanhã. Eu não sei quando esse vídeo vai ser publicado, mas quem o assistir saiba. Eu gravamos esse vídeo na véspera da Assunção de Nossa Senhora. Aliás, são 6 horas exatamente e nós já estamos liturgicamente no pôr do sol do sábado, já é canonicamente, juridicamente, liturgicamente o dia do Senhor, domingo. Pois bem, e depois, medianeira. Medianeira, mas o único mediador entre Deus e os homens, diz o apóstolo Paulo, na 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, não é Jesus Cristo. Tem cabimento chamar a Santíssima Virgem Maria de medianeira? E mais, medianeira de todas as graças? Não é um pouco de exagero? Todas essas perguntas vão ser respondidas nos próximos programas. Mas já vamos dar alguns
algumas pinceladas no encontro atual, esse nosso encontro agora. Então, esse é o arremate de 14 programas dedicados à intercessão de Nossa Senhora. Muito bem. A primeira coisa que a gente precisa explicar é Filipenses capítulo 4, versículo 13. Eu repito, isso para nós provarmos, Maria é onipotência suplicante. Isto é, se você se dirigir a ela e formular pedidos convenientes ao filho dela, ela pode tudo junto a Jesus, porque a súplica dela é mais que poderosa, é todo-poderosa, é onipotente. Olhe bem nos meus olhos, você internauta, e diga: o senhor não está exagerando, Dom José? Eu respondo: não estou exagerando. E agora já vou provar para você. E provo para você que não apenas ela, mas todos os que oram a Deus, desde que com as devidas disposições e fazendo os pedidos convenientes, podem tudo. Inclusive você pode, se você quiser, ser onipotência suplicante. Está assustado? Ótimo, fiquei feliz por isso, porque agora nós vamos ver na Bíblia o primeiro fundamento para afirmar que tudo aquilo que a Santíssima Virgem pede a Deus, ela consegue. Por isso, propriamente, ela é onipotência suplicante. Primeiro com relação ao poder, e depois com relação ao poder de pedir, ou ao pedido poderoso que Nossa Senhora tem. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. A frase, ela é muito simples. Tudo posso naquele que me conforta. Ora, se eu posso tudo, eu sou onipotente. Sim ou não? Quem é que pode tudo? Quem é onipotente? Qual é o sinônimo de onipotente? Omnium ou omnia. Tudo, tudo. Potens, potentes. Potente, que tem poder. Onipotente, aquele que pode todas as coisas, aquele que pode tudo. E São Paulo diz: tudo posso. Mas tem um diferencial. Naquele que me conforta. O poder que eu tenho não é meu, é dele. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, um texto que, para mim, é caríssimo. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. O que há de superior em ti? Que é que possuís que não tenhas recebido? Que é que possuís que não tenhas recebido? Pegue esse texto e junte com tudo posso. Se eu posso tudo e recebi tudo de Deus, o poder que me torna onipotente vem de Deus. Está claro? Portanto, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso tudo porque aquele que me dá força me faz onipotente. Pronto. Isso com relação ao poder que todos os discípulos de Cristo têm. Esse poder na oração faz da oração uma oração de grande poder. Tiago, capítulo 5, versículo 16. A oração do justo tem grande eficácia. Ou outra tradução, tem grande poder. Ora, percebe-se assim com Filipenses 4:13 e Tiago 5:16
que o título onipotência suplicante se aplica a todos os cristãos que oram, com as devidas disposições e formulando os pedidos convenientes. Ora, se todos têm esse poder tremendo, com muito mais razão aquela que não conheceu o pecado. Trata-se, portanto, de uma onipotência suplicante insigne, ou seja, eminente, destacadíssima, superiosíssima, ou superiora ao extremo. A oração onipotente da Mãe de Deus, daquela que pela primeira vez durante a vida pública de Jesus se dirigiu a ele para formular um pedido. Ninguém formulou um pedido antes de Nossa Senhora durante a vida pública dele. E ele quis que fosse ela como paradigma, como modelo, como sinal e também como profecia. Profecia, o gesto que a senhora está fazendo aqui vai ser inserido naquilo que a senhora disse lá nas montanhas de Ain Karim. O poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. O Senhor fez grandes coisas em mim. O poderoso fez maravilhas e doravante todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Eu acho que eu mastiguei demais a comida dura e ficou bem molinha, bem palatável, bem saborosa, bem fácil de ser digerida no nosso coração, a fundamentação bíblica para chamarmos Nossa Senhora aquela que pode tudo quando reza. Ficou claro? Muito bem. Agora, já antecipando um pouquinho, como eu prometi, e vejam que nós vamos explicar a Salve Rainha, a fundamentação bíblica de cada palavra da Salve Rainha com esse livro. As Glórias de Maria. Quem escreveu? Um bispo, fundador dos Redentoristas, a Congregação do Santíssimo Redentor, doutor da Igreja, Santo Afonso Maria de Ligório. Esse livro tem em PDF, na internet, em língua portuguesa, foi publicado pela editora Santuário, que é dos Redentoristas, a sede da editora é em Aparecida, lá onde está o Santuário Nacional da Santíssima Mãe de Deus, Aparecida. Então, o nosso guia vai ser Santo Afonso, que com maestria, perfeição, disseca, por assim dizer, explica e fundamenta na Escritura e nos padres da Igreja cada palavra da Salve Rainha. Mas eu antecipo aqui Esperança Nossa, somente Esperança Nossa Salve. Por quê? Porque é um título que é muito contestado, chamar a Santíssima Virgem no mundo protestante, que com raríssimas exceções não se dirige a Nossa Senhora com a devida reverência e não nutre por ela devoção, eu repito, salvo raríssimos casos, e não é nem aqui no Brasil, é na Europa, os chamados luteranos tradicionais e alguns pouquíssimos calvinistas, enfim, mas tirando esses, o mundo protestante não chama Nossa Senhora de Esperança Nossa. E eles alegam 2 textos do Novo Testamento para dizer, olha, esse título, Esperança Nossa, é um título que só se aplica a Deus. Só Deus é nossa esperança. Nós só esperamos nele. O objeto da nossa esperança é somente Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ponto final. E nenhuma outra criatura pode ostentar esse título. E quando vocês, católicos, atribuem a Maria, eles não chamam no máximo Virgem Maria, a Maria, vocês estão querendo endeusá-la como se ela fosse o próprio Deus. E só Deus é nossa esperança. Nós só esperamos nele. Vamos analisar os textos que eles citam,
São dois textos da primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 1, e 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Vamos ver o que é que está escrito nesses dois versículos. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança. Jesus Cristo, nossa esperança. A Timóteo, versículo 2, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia, parte e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. É o prólogo, a abertura, o comecinho da primeira carta de São Paulo a Timóteo. E aqui, é claro, apóstolo de Jesus Cristo por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança. Aí dizem eles. Está vendo? Quem é nossa esperança? Quem é a esperança nossa? É Jesus. Então vocês católicos estão errados. Ô, sapo podre triste. Quantas vezes eu tenho que escutar uma coisa dessa, rapaz? Homem, pelo amor de Deus, está certo que Jesus Cristo é nossa esperança. Mas leia a Bíblia toda. Não, isso aqui basta. Não basta. Um versículo só não basta, meu irmão. Pelo amor de Deus. Vamos a outro versículo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Vamos começar a partir do versículo 9. 1 Timóteo 4, de 9 a 10. Eis uma verdade absolutamente certa e digna de fé. Se nos afadigamos e sofremos ultrajes, é porque pusemos a nossa esperança em Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, sobretudo dos fiéis. O texto não deixa dúvidas. Pusemos a nossa esperança em Deus vivo. A nossa esperança é no Deus vivo. Aí de novo eles dizem, tá vendo? Agora não é somente um versículo não, são dois. Dois versículos que provam que só Deus é nossa esperança. E vocês, católicos romanos, dizem na Salve Rainha, vida, doçura, esperança, nossa salve. Tá vendo que nós temos razão? Tem razão coisa nenhuma, rapaz. Espere. Você pensa que a gente é besta? Você pensa que a Igreja Católica tem 2000 anos de história? 2000 anos. Vai fazer alguma afirmação em alguma oração sem fundamentação bíblica? Ah, mas não tem nenhum versículo que diga que alguém fora de Deus é nossa esperança. Ui, aí complicou. Você tem certeza? Você tem certeza que só Deus é nossa esperança? Você já leu direito a Bíblia para dizer com segurança uma barbaridade dessa? Pois agora vou mostrar para você, talvez pela primeira vez na vida, porque nós evangélicos lemos a Bíblia toda. Vocês talvez só leem de pedacinho. Vamos ao texto. 1 aos Tessalonicenses 2, de 17 a 20. Nós, irmãos, separados de vós por algum tempo, de visita, não de coração, de vista, não de coração, temos o mais vivo e ardente desejo de vos rever, pelo que fizemos o possível por ir visitar-vos, ao menos eu, Paulo, em diversas ocasiões, mas Satanás nos impediu. Agora, versículo 19. Pois quem, senão vós, será a nossa esperança, a nossa alegria e a nossa coroa de glória ante nosso Senhor Jesus no dia de sua vinda? Sim, sois vós a nossa glória e a nossa alegria. E aí, vai encarar? São Paulo diz que os cristãos de Tessalônica
são a esperança dele. Os cristãos são a esperança de São Paulo. E agora, quem é a esperança nossa? É Deus ou os cristãos? Ou os irmãos na fé? Dentre os quais está Nossa Senhora. O título Esperança Nossa, que não é só de Nossa Senhora, é de toda a igreja. Igreja que está na terra, igreja militante, igreja que se purifica no purgatório, igreja padecente, e a igreja que está na glória, igreja triunfante. Os santos que estão no céu são nossa esperança. As almas do purgatório são nossa esperança. Todos os cristãos aqui na terra são nossa esperança. E Deus é nossa esperança. Ah, não entendo mais nada. Uma hora diz que é só Deus. Não. A Bíblia não diz que só Deus é nossa esperança. A Bíblia diz que Deus é nossa esperança. Eu repito, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. E 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Deus é nossa esperança. O texto não diz só Deus é nossa esperança. Esses dois versículos dizem Deus é nossa esperança. E 1 Tessalonicenses 2,19, vós sois a nossa esperança. Paulo está se dirigindo aos cristãos de Tessalônica. E agora? Existe contradição? Nenhuma. Deus é nossa esperança como objeto daquilo que nós aguardamos. O que é que nós esperamos? Nós aguardamos a vinda de Deus e o cumprimento de suas promessas. Portanto, a virtude da esperança tem por objeto aguardar. A expectativa feliz, diz Tito capítulo 2, versículos de 1 em diante, até o 17 e 18. A expectativa feliz do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Tito, capítulo 2, versículo 17, se não me engano. Vamos dar uma olhadinha, porque a gente não pode... Capítulo 2, versículo 13. Na expectativa da nossa esperança feliz e aparição gloriosa de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Expectativa feliz da nossa esperança. O que é que nós aguardamos? Deus e o cumprimento de suas promessas. Agora, em que sentido uma criatura é a esperança do cristão? Diga-me. Em que sentido um cristão diz para o outro e diz, você é minha esperança? Não no mesmo sentido que Deus. Porque Deus é o sentido exato, estrito, rigoroso. É o objeto último da virtude teologal da esperança. Já as outras criaturas, nós nos dirigimos a elas, confiando que elas também participem da única mediação de Cristo, rezando por nós, intercedendo por nós, agindo em nosso favor, sendo dóceis aos apelos de Deus no cumprimento de sua obra aqui na terra, favorecendo a mim, a nós, a todos. Portanto, não há contradição nenhuma. Esperança nossa, salve. 1 Tessalonicenses 2,19. Deus, vós sois a nossa esperança. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. E 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Deus é minha esperança, é nossa esperança num sentido, os santos são nossa esperança em outro sentido. Porque se eu espero que a Santíssima Virgem intervenha, se ela intervier, e ela intervém junto a Jesus, assim eu não me decepciono. Quando eu digo, Maria, eu espero que tu intercedas junto a Jesus e espero o milagre
que eu vou obter do teu filho por tua intercessão. Ficou claro aqui a questão? Então, eu espero que tu intercedas junto ao teu filho, que é a razão última da minha esperança. O objeto da minha virtude teologal, da esperança, é o teu filho Jesus, não és tu. Eu espero em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Os que esperam no Senhor caminham e não se cansam, correm e não se afadigam, e são levados em asas de águia, é o último versículo do capítulo 40 do livro do profeta Isaías. Então, o objeto da virtude teologal da esperança é Deus. Num sentido derivado, porém, dado que todos nós estamos, os santos do céu, as almas do purgatório e os que estamos na terra, recorremos sempre a Jesus, nossa esperança, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, tributamos às criaturas o título Você é minha esperança, porque eu confio nas suas preces, que você vai recorrer com elas junto a Jesus para obter a graça de que eu necessito. Portanto, eu peço a Jesus nossa esperança e, num sentido diferente, eu confio que as suas preces vão chegar a Jesus e que suas preces poderosas vão obter de Jesus a graça que eu tanto desejo. E por isso eu chamo você é a minha esperança. Aliás, em linguagem coloquial entre nós, pois bem, as chances de eu conseguir um emprego são poucas, a minha única esperança é fazer agora aquele concurso, etc. Correto, perfeitamente. Não é no sentido de que, não, você não pode dizer que a única esperança é aquela chance, porque a esperança é somente Deus. Deixa de ser bobo, rapaz. Vai, pelo amor de Deus. É uma linguagem coloquial, derivada, que não pode ser interpretada no sentido estrito de virtude teologal da esperança. Deus é nossa esperança como objeto dessa virtude teologal, porque eu espero só no Senhor que Ele venha e Ele virá. Eis que venho em breve, Maranata, vem Senhor Jesus, ou Maranatá, o Senhor Jesus, vem. Mas, tirando isto, no sentido estrito, quando eu me dirijo a uma criatura e digo, reze por mim a Jesus, olha, eu confio em você, viu? Você é a minha esperança. Pronto, está explicado. Aliás, o texto de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 20, diz, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Mas quem é a glória? Nós tributamos honra e glória a quem? A Deus. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Mas São Paulo aqui está dizendo, vós sois nossa glória. Ele está chamando uma criatura de glória. Deixa eu explicar, porque curso bíblico é para isso mesmo, a gente tem que ter uma paciência de Jó. Quando você diz honra e glória a Deus, e você pega essa palavra glória e atribui a uma criatura, não é no mesmo sentido que você dá a Deus, você não está divinizando a criatura. São Paulo aqui, ao dizer, vós sois a nossa glória, claro que a glória de São Paulo é Jesus, mas aqui os cristãos de Tessalônica são a glória de São Paulo. Em que sentido? Mas é simples. Mateus capítulo 5, versículo 16. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Entendeu, irmão? Entendeu, irmão? Pois bem, é porque... Sinceramente, a gente tem que ter muita paciência, sim. Mas, veja bem, ensinando aos evangélicos, nós evangélicos, isso não tem nenhum problema. Porque nós somos evangélicos. Se a Escritura diz, nós falamos amém. E se a Escritura com a Igreja e a Igreja com a Escritura diz, nós falamos amém. Agora, o problema não é a Escritura nem os Evangelhos, mas o problema é o fundamentalismo de uma pessoa que Deus tenha compaixão da humanidade, e uma parte da humanidade tão tapadinha, enfim. Vós sois, de novo, aparecendo aí na tela, 1 aos Tessalonicenses 2, versículo 20, sim, sois vós a nossa glória e a nossa alegria. A nossa alegria.
Diga-me sinceramente, quem é a alegria da nossa vida, no sentido estrito? É Deus. Mas em que sentido você diz que uma criatura humana é a nossa alegria? Porque ela é instrumento de Deus, porque por ela eu vejo Deus, porque com ela eu convivo com Deus, porque ajudando-a eu estou ajudando a Deus, porque promovendo-a eu estou promovendo a Deus, porque nela eu vejo Deus. Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber, nu e te vestimos, preso e fomos ver-te, enfermo e fomos visitar-te? Todas as vezes que fizeste isto a um destes meus pequeninos, foi a mim que o fizestes. Então, é num sentido derivado que não pode ser aplicado no mesmo sentido que nós atribuímos a Deus. Portanto, é correto você dizer, minha família é minha glória, minha família é minha honra, minha família é o meu louvor, minha família é minha alegria, os meus amigos, a comunidade de fé, a Santa Igreja. Porque São Paulo já diz isso. Eu repito, 1 Tessalonicenses 2, versículo 19 a 20. Quem, senão vós, será a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa coroa de glória ante nosso Senhor Jesus no dia de sua vinda? Sim, sois vós a nossa glória e a nossa alegria. Sois vós a nossa glória. Sois vós a nossa glória. Quer ler aqui, por favor, o título dessa obra que Santo Afonso atribuiu, uma das obras mais conhecidas? Glórias de Maria. Portanto, é correto dizer glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E é correto dizer glória a Maria. Mas em sentido diferente, hein? Sentido diferente. Eu glorifico Maria. Porque o brilho de Cristo refugia nela. Eu vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifique o Pai que está nos céus. Mas a luz que brilha em Maria é a luz que procede daquele que disse, João 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Maria Santíssima, portanto, é nossa glória. Os santos são nossa glória, são nossa alegria, são nosso júbilo, são nossa coroa. É São Paulo quem diz, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Bem, mas não paramos por aí, porque agora vamos tratar do título de medianeira. Medianeira é aquela que faz a mediação. Medianeira que se coloca no meio. A humanidade aqui e Jesus aqui. Não estamos falando da mediação entre Deus e os homens. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Vamos distinguir bem aqui as coisas. Uma coisa é a mediação entre Deus Pai e os homens. Isso é prerrogativa exclusiva de Jesus, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. E em Cristo, junto a Cristo, qualquer um de nós é mediador entre Cristo Jesus e os demais homens. Maria Santíssima, nesse sentido, ela é medianeira. Medianeira ela é como você é. Cristão batizado, quando reza pelos outros. Mas não junto ao Pai, porque ninguém vai ao Pai senão por Jesus, mas junto a Jesus. Eu tenho 3 textos para ler para vocês. O primeiro texto é do Papa Leão XIII, que no dia 22 de setembro de 1891 publicou uma encíclica Octobri Mense. É uma expressão em latim, mês de outubro, que é o mês do Rosário, né? É uma encíclica sobre o mês do Rosário, o mês mariano. E Papa Leão XIII, nos números 11 e 12 desta encíclica, chama Nossa Senhora de medianeira de todas as graças. Muito bonito o texto, e ele vai aparecer aí na tela. Eu vou lendo devagar, é de uma beleza tremenda.
Mas depois que, por virtude do mistério da cruz, foi realizar a salvação do gênero humano, e depois que, com o triunfo de Cristo, a Igreja foi plenamente constituída dispensadora da sua salvação, desde então, a providência preparou e estabeleceu para este novo povo uma ordem nova. Número 12. As disposições da divina sabedoria devem ser olhadas com profunda veneração. O Filho eterno de Deus, querendo assumir a natureza humana para redimi-la e nobilitá-la, e, portanto, para contrair um místico consórcio com o gênero humano, não deu cumprimento a este seu desígnio, senão depois de obter o livre consentimento daquela que fora designada para sua mãe e que, em certo sentido, representava todo o gênero humano. Segundo a célebre e veracíssima sentença do Akinati, por meio da anunciação, aguardava-se o consentimento da Virgem em nome e em representação de toda a natureza humana. É Santo Tomás de Aquino. Agora vem a parte mais importante. Por consequência, pode-se, com toda a verdade e rigor, afirmar que, por divina disposição, nada nos pode ser comunicado do imenso tesouro da graça de Cristo. Sabe-se que a glória e a verdade vieram de Jesus Cristo, senão por meio de Maria. De modo que, olha que bonito, é muito bonito. Assim como ninguém pode achegar-se ao Pai Supremo, senão por meio do Filho, assim também, ordinariamente, ninguém pode achegar-se a Cristo, senão por meio da sua mãe. 1891. Mas não foi somente ele, não. Vamos agora ao Papa São Pio X. Papa São Pio X governou a Santa Igreja do dia 4 de agosto de 1903 ao dia 20 de agosto de 1914. E ele tem um documento chamado, uma encíclica chamada Ad Diem Illum, sobre a Imaculada Conceição. Diz ele nos parágrafos 9 a 10 deste documento. Vai aparecer aí na sua tela. Não se pode dizer, sem dúvida, que a dispensação destes tesouros não seja de alçada própria e particular de Jesus Cristo, porque fruto exclusivo de sua morte e por ele mesmo, em virtude de sua natureza, o mediador entre Deus e os homens. Contudo, em vista dessa comunhão de dores e de angústia, já mencionada, entre a mãe e o filho, foi concedido à Virgem o ser, junto do Filho unigênito, a medianeira poderosíssima e advogada de todo o mundo. Já dizia Pio IX na bula Ineffabilis. O manancial, pois, é Jesus Cristo, e todos nós recebemos de sua plenitude, do qual todo o corpo coligado e unido por todas as juntas, que mutuamente se auxiliam, segundo a operação da medida de cada membro, efetua o aumento do corpo de si mesmo em caridade. Como nota com acerto São Bernardo, Maria é, na verdade, o aqueduto, ou então, essa parte média que tem por missão unir o corpo à cabeça e transmitir àquele os influxos e eficácias desta, o que vale dizer o pescoço. Sim, diz São Bernardino de Sena, ela é o pescoço de nossa cabeça, pelo qual comunica todos os dons espirituais a seu corpo místico. Torna-se, por conseguinte, evidente que não atribuímos à Mãe de Deus uma virtude geradora da graça, virtude esta que é só de Deus. Contudo, porque Maria excede a todos em santidade e em união com Cristo, e por ter sido associada por Ele à obra redentora, ela nos merece de congruo, segundo a expressão dos teólogos, o que Jesus Cristo nos mereceu de condigno, sendo ela ministra suprema da dispensação das graças. Ele, Jesus, está sentado à direita da majestade nas alturas.
Ela, Maria, está sentada à direita do seu filho, está à direita de seu filho. O refúgio mais valioso, amparo de quantos se acham em perigo. Nada, pois, temos a temer sob sua conduta, seus auspícios, seu patrocínio e sua égide. Estabelecidos estes princípios, e para tornarmos ao nosso propósito, quem não reconhecerá termos afirmado com justa razão ser Maria, companheira inseparável de Jesus, desde a casa de Nazaré até ao Calvário, conhecedora mais que ninguém dos segredos do seu coração, dispensadora como de direito materno dos tesouros de seus méritos, tornando-se por todos esses motivos um auxílio certíssimo e muito eficaz para se chegar ao conhecimento e ao amor de Jesus Cristo. Esses homens que, seduzidos pelos artifícios do demônio ou enganados por falsas doutrinas, julgam poder prescindir do auxílio da Virgem, nos fornecem disto em sua prova assaz peremptória. Pobres infelizes, desconhecem Maria, sob pretexto de tributar honra a Cristo, como se pudéssemos achar o menino de outro modo que não pela mãe. Muito bonito. Para mim é sem comentários, somente uma pontuação. Quando se diz que Nossa Senhora tem mérito de congruo, não é mérito de justiça. Mérito de justiça é só de Deus, ela tem mérito de graça. Já mérito de condigno, ou seja, mérito de justiça, é somente de Deus. Ninguém tem mérito próprio. Se merecemos alguma coisa, foi porque, por graça, Deus nos tornou merecedores. Está claro? Mérito de justiça significa você tem que me dar porque isso é meu. Não existe mérito de justiça perante Deus. 1 Coríntios 4, 7. O que tens que não tenhas recebido. O que tens que não tenhas recebido. Portanto, se eu mereço alguma coisa, não foi por causa de mim, foi a graça de Deus em mim. Está claro? Eu vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Está claro? Muito bem. E para concluir, parece que faltam 10 minutos, se não me engano, não é? Faltam 10 minutos. O último texto é sobre Leão XIII de novo. Voltemos ao final do século XIX. No dia 20 de setembro de 1896, já estava velhinho o nosso querido Papa Leão XIII, e ele escreveu uma encíclica sobre o Rosário de Nossa Senhora, e ela se chama Fidentem Piumque. Nos números 7 a 8 dessa encíclica, ele disserta também Maria Santíssima como medianeira. Lembrem-se que ele já falou na encíclica Octobrimense que Maria Santíssima é medianeira de todas as graças. Não foi eu quem disse, foi Papa Leão XIII quem disse pela primeira vez. Muito bem. Vamos ao texto que vai aparecer aí na tela do seu computador ou do seu celular. Números de 7 a 8. Encíclica Fidentem Piumque. E quem quererá considerar excessiva e censurar a grande confiança depositada no auxílio e na proteção da Virgem? Todos estão de acordo em admitir que o nome e a função de perfeito mediador não convém senão a Cristo, porque só Ele, conjuntamente Deus e homem, reconciliou o gênero humano como seu sumo Pai. Um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, aquele que a si mesmo se deu como preço de resgate por todos, 1 Timóteo, capítulo 2, de 5 a 6. Mas se, como ensina o angélico Santo Tomás de Aquino, nada proíbe que algum outro se chame, sob certos aspectos, mediador entre Deus e os homens, quando dispositiva e ministerialmente coopera para a união do homem com Deus, como é o caso dos anjos, dos santos, dos profetas e dos sacerdotes, do Velho e do Novo Testamento, sem dúvida alguma, tal título de glória convém, em medida ainda maior, à Virgem excelsa. Com efeito, é impossível imaginar
outra criatura que tenha realizado ou esteja para realizar uma obra semelhante à dela, na reconciliação dos homens com Deus. Foi ela que, para os homens fadados à eterna ruína, gerou o Salvador, quando, ao anúncio do mistério de paz trazido à terra pelo anjo, ela deu o seu admirável assentimento em nome de todo o gênero humano. Ela é aquela da qual nasceu Jesus, sua verdadeira mãe, e por isto digna e agradabilíssima, mediadora junto ao mediador. Que bonito, mediadora junto ao mediador. Mediadora entre os homens e Jesus. Jesus é o mediador entre o Pai e os homens. Porque ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Perfeito, perfeito. Parágrafo 8º. Como estes mistérios são sucessivamente propostos, no Rosário, a meditação dos fiéis, segue-se que esta oração põe em evidência os méritos de Maria na obra da nossa reconciliação e da nossa salvação. Ninguém, assim pensamos, pode subtrair-se a uma suave emoção ao contemplar a Virgem, ou quando visita a casa de Isabel para lhe dispensar os divinos carismas, ou quando apresenta seu filho pequenino aos pastores, aos reis, a Simeão. E quem não sentirá a alma fiel quando refletir que o sangue de Cristo derramado por nós e os membros nos quais ele mostra ao Pai as feridas recebidas como penhor da nossa liberdade não são outra coisa senão carne e sangue da Virgem. E na realidade, a carne de Jesus é carne de Maria. E embora sublimada pela glória da ressurreição, todavia a natureza dessa carne permaneceu e permanece a mesma que foi tomada de Maria. Pelo menos, eu mesmo me comovo com uma coisa dessa. A fundamentação impecável dos papas. Pode, católico romano, você chamar Nossa Senhora medianeira de todas as graças. Mas não medianeira junto ao Pai. Você já sabe, 1 Timóteo 2, de 5 a 6. E não esqueça, não decore esse texto. Eu vou aí puxar na sua orelha. Eu estou brincando. Mas em termos de mediação, esse texto é fundamental. Um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, 1 Timóteo, capítulo 2, de 5 a 6. Mas, junto a Jesus, todos somos mediadores e Maria Santíssima em grau eminente. Pronto. Concluímos o nosso estudo sobre a intercessão de Nossa Senhora e de forma solene, com 2 papas. E nos próximos encontros, nós vamos falar agora da fundamentação bíblica das solenidades marianas, das festas marianas, das memórias marianas ao longo do ano litúrgico. Depois, eu ainda vou decidir se já no próximo programa já começamos com a Salve Rainha, como eu falei, que é mastigada de forma fabulosa por Dom Santo Afonso Maria de Ligório. Aqui está a fotografia dele, fundador da Congregação do Santíssimo Redentor, bispo e doutor da Igreja, que na sua obra Glórias de Maria disseca, comenta de forma belíssima cada título da Salve Rainha e os títulos que estão na ladainha de Nossa Senhora. Desejo a você que ame cada vez mais Nossa Senhora e recorra a ela com muita confiança, medianeira de todas as graças, onipotência suplicante, esperança nossa, bem como muitos outros títulos que vamos provar aqui. Todos os títulos que a Igreja tributa a ela têm fundamentação bíblica. Boa noite, até o próximo encontro, se Deus quiser.